Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo com vocês. É, Na próxima semana, né? Vocês vão fazer a prova da segunda unidade. E aí vocês viram lá que eu coloquei, não coloquei a parte de ligações químicas, eu quero fazer no simulado de seriedade colocar só ligações químicas, só pra vocês fazerem isso, para não ficar muita coisa. Aí vocês viram que eu coloquei mais a parte. Então, se preparem que vocês vão precisar dar uma estudadinha, né? E uma treinada ali nas distribuições eletrônicas, configuração eletrônica, nas regrinhas. Então tem que ficar de olho nisso. E tabela periódica eu coloquei lá para a pessoa repetir, se já caiu, é porque precisa, né? Vocês têm que saber as coisas da tabela periódica, as regras, as propriedades da tabela periódica para os próximos assuntos, então não tem pode correr. Então quando for é, a terceira unidade e cair lá ligações químicas, as ligações covalentes, iônicas, metálicas, você vai te dar a tabela periódica também, né? Porque vocês têm que saber as propriedades, ou seja, é um assunto que carrega o outro. Como eu falei para vocês, isso aí então tem que meio que ir acumulativo, não acumulativo para dificultar, é acumulativo porque vocês precisam saber, né? Ou seja, para fazer ligações químicas você tem que entender a tabela periódica. Então, tem uma estudadinha aí, não tá difícil não, a prova tá tranquila. Se vocês souberem fazer as distribuições eletrônicas, por óbvio, né? Então, desde que a gente começou a química no ano, a gente já viu uma série de características, né, que envolvem os átomos, as moléculas. Né? Então lá no começo do ano, desde que a gente começou a estudar o que era o átomo, quais são as propriedades do átomo, a gente começou a gente viu lá no começo, né, na verdade, os modelos atômicos, como eles se distribuem, quais eram os tipos de modelos, não é como eles se distribuem, mas como eles se distribuem, falo assim, ao longo da história, né, como foi criado o primeiro modelo para explicar os primeiros modelos, né, para explicar a estrutura do átomo, como o átomo ele pode se rearranjar, formando elementos químicos, né, como é que a gente consegue diferenciar átomos de um elemento químico para o outro. Então a gente viu todas as propriedades, falamos sobre o que forma o átomo, né? Então conversamos sobre a eletrosfera, sobre os elétrons, quais são as propriedades dos elétrons, conversamos sobre o núcleo, quais são as propriedades do núcleo, o que tem dentro do núcleo, né? A gente falou lá dos prótons, dos nêutrons, então falamos lá das propriedades, né, dos átomos, isótopos, isóbaros, né? Falei sobre recentemente, né? Mas já tinha comentado lá também no começo sobre os átomos isoeletrônicos, e por aí vai. Então a gente estudou bastante lá no começo do ano as propriedades dos átomos e como esses átomos eles podem formar uma série de substâncias e elementos químicos, né? Como esses átomos eles podem se ordenar para formar o que a gente chama de elementos químicos, né? Então todos aqueles elementos químicos é, que vão compor lá a tabela periódica, né? É, E a partir daí a gente viu também, né, a gente começou a ver na aula passada, de como esses átomos e esses elementos químicos eles se unificam, né, ou seja, como eles precisam se combinar para que eles consigam ter uma estabilidade em sua configuração eletrônica, né, ou seja, nos elétrons que estão presentes nas suas camadas da eletrosfera. Então, como esses átomos eles precisam se combinar, como esses átomos eles precisam se rearranjar, para buscar aquilo que a gente chama da estabilidade eletrônica e a partir daí formar uma série de substâncias, né? Então a água, o gás carbônico, o gás nitrogênio, o óxido de ferro, o água oxigenada, o gás de hidrogênio, o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, sal de cozinha. Então essa substância ela se forma a partir dessa necessidade dos elementos químicos de buscarem a sua estabilidade eletrônica, né? E aí eles vão se combinar de N maneiras diferentes. Obviamente que não é todo elemento químico que se combina com todo elemento químico, né? A gente viu lá que os gases nobres eles são estáveis por natureza, então eles não vão se combinar com outros elementos químicos.
a não ser que seja por alguma intervenção do ser humano, né? No sentido assim, laboratorial mesmo, né? De fazer isso. Mas a gente vê que tem aqueles tipos de ligações químicas, né? Então, a gente tem as ligações químicas feitas pelos íons, né? Onde a gente tem sempre a combinação entre, desculpe, entre elementos químicos que têm uma tendência a doar elétrons com aqueles elementos químicos que têm a tendência a receber elétrons, né? Então a gente vê aquela formação das ligações iônicas, né? Então a gente tem aqueles elementos químicos que precisam receber elétrons, né? E você combinar com aqueles que precisam doar elétrons. Aí tem as ligações covalentes, que é com aqueles elementos que têm uma tendência a receber elétrons para se estabilizar, né? E eles fazem o processo de compartilhamento de elétrons, ou seja, ninguém perde, ninguém ganha elétrons, eles compartilham os elétrons que eles têm para buscar estabilidade. E a gente vê aquela tendência, né, dos metais de perderem elétrons, né? Formar aquelas nuvens de elétrons, formando aquelas ligações metálicas, né? Que aqueles elétrons se prendem e ficam circundando por todos os átomos, formando as ligas metálicas. E aí a gente observa essas ligações químicas, essas transformações. A gente viu isso, né, como é que ela acontece, né, utilizando os elementos químicos, mas no nosso dia a dia a gente consegue observar uma série de modificações e de transformações de substâncias presentes no nosso dia a dia que ocorrem, né? Ou seja, essas combinações e rearranjo de elementos químicos se ligando, se desligando e combinando-se de diferente forma, a gente acaba observando no nosso dia a dia, e às vezes a gente não se dá muito conta disso, né? A gente às vezes nem a gente não leva nem como é que eu posso dizer, que são coisas que são tão corriqueiras no nosso dia a dia que a gente nem percebe que ali na realidade está acontecendo transformações químicas, né, que novas substâncias estão se formando, novos elementos químicos estão se combinando e se recombinando de formas diferentes, formando novas substâncias, e que a gente nem se dá conta, mas as ligações químicas e, consequentemente, as transformações químicas, ou seja, as transformações das substâncias, a formação de novas substâncias, elas acontecem no nosso dia a dia, elas acontecem e a gente às vezes não se dá conta disso, né? Você tem que parar para pensar, por exemplo, quem tem bicicleta aí, né, de vocês, que não é muito de bicicleta, você sabe que você tem que tomar uma série de cuidados com a bicicleta de vocês, por exemplo, para que ela não enferruje, né? Então, por exemplo, para a corrente da bicicleta, então vocês colocam lá aqueles lubrificantes, aqueles óleozinhos, tanto para facilitar no processo de pedalada, mas também para evitar que aquela corrente, né, que é feita de metal, né, ela enferruje, por exemplo. Então vocês têm que tomar cuidado, não deixar a bicicleta, por exemplo, guardada pegando chuva, porque todos esses processos eles levam ao aceleramento a um processo de ferrugem. E esse processo de ferrugem, ou desse processo de ferrugem, ele é um processo que ele é uma transformação química, ele se forma a partir de ligações químicas, né? Ou seja, ele acontece a partir de recombinações, né, dos elementos e de religações dos elementos que formam aquela combinação entre, por exemplo, o ferro, o gás oxigênio do ar, a água, por exemplo, da chuva, ou alguma água que molha, sei lá, se lava a bicicleta, não enxuga ela bem, e aí você acaba perdendo aquele líquido, aquele lubrificante da corrente, né? E esse processo ele pode levar a um processo de desgaste da corrente da sua bicicleta, no sentido da formação daquilo que a gente chama de ferrugem. Então o que acontece aí nesse processo de desculpe, de enferrujar a corrente da bicicleta, por exemplo. Então, quando você perde esse lubrificante na corrente, se não tomar esse cuidado, o que acontece? O oxigênio e a umidade do ar, eles vão reagir, principalmente o oxigênio, ele vai reagir com o ferro que forma a corrente, né? Então a gente viu lá que os elementos químicos eles têm uma tendência, os elementos químicos não estáveis, né? Que são todos aqueles com exceção dos gases nobres, então vão reagir para formar novas substâncias, né? Para se ligar e formar novas substâncias. Então isso que acontece, né? Então a umidade do ar e a umidade da água pode desgastar esse lubrificante aí do ferro, né?
da corrente da bicicleta. E aí quando o oxigênio ele entra em contato, começa a entrar em contato com o ferro, eles começam a reagir e a se ligar e formar uma nova substância que é o óxido de ferro, que é uma nova substância que tem aquela cor marrom, que é aquela cor característica da ferrugem. Então, este processo de formação de ferrugem ele acontece por um processo de ligação química entre as substâncias, ou seja, entre o oxigênio do ar e o ferro que forma a corrente. E eles vão dar origem a uma nova substância que é o óxido de ferro, que é aquele ferro amarronzado, né? Que é o que a gente chama de ferrugem. Então este processo ele acontece naturalmente porque as substâncias e os átomos, né, que formam substâncias, eles precisam se estabilizar, ou seja, elas precisam encontrar sua estabilidade eletrônica. Então o oxigênio é um elemento instável, o ferro também, e eles vão se combinar e formar essa nova substância, que é o óxido de ferro, que nada mais é do que a ferrugem, e tem aquela cor marrom. Então toda vez que a gente tem essas ligações químicas e a gente tem um processo de formação de novas substâncias, a gente diz que ali aconteceu uma transformação química. Uma transformação química, ou o que a gente chama aqui na química de reação química. Então toda vez que você tem uma ou mais substâncias reagindo, duas ou mais substâncias, duas, três, reagindo e formando novas substâncias, ali a gente caracteriza uma coisa que a gente chama de reação química ou de transformação química. Certo? Então a transformação química é um processo de formação de novas substâncias, ou seja, você tem algumas substâncias que reagem, que a gente chama de reagentes, e que vão formar novas substâncias que a gente chama de o que são os produtos. Então o processo da ferrugem, da formação da ferrugem, é um processo de transformação química. Ou seja, no começo você tinha o ferro da corrente e o oxigênio do ar reagindo e formando uma nova substância que é o óxido de ferro, que é a ferrugem. Então aí, nesse caso aí, a gente evidenciou uma transformação química, certo? Então quando esses elementos químicos eles reagem, eles se combinam para formar ligações químicas, e desse processo a gente tem a formação de novas substâncias, a gente diz aí que aconteceu uma transformação química ou uma reação química. Então se a gente pega o oxigênio e combina ele com o hidrogênio e forma a água, a molécula de água, H2O, aqui a gente teve um processo de transformação química ou de reação química. Então o que evidencia uma transformação química ou o que a gente chama de reação química, ou seja, como é que eu sei que aconteceu uma reação química? Como é que eu sei que aconteceu uma transformação química? A primeira coisa que a gente pode dizer com certeza é que toda vez que acontece uma transformação química, a gente sempre tem a formação de uma nova substância, uma ou mais substâncias. Certo? Então, se você teve a interação entre substâncias químicas e delas se derivou, ou seja, delas surgiu uma nova substância, ou seja, surgiu uma nova combinação, uma nova substância química, ali com certeza você sabe que aconteceu uma transformação química ou uma reação química. Isso obviamente se a questão, o exemplo, se ela mostrar as fórmulas lá combinando, que a gente vê isso com mais calma na próxima aula, as equações químicas, como é que essas coisas a gente vem com calma, vamos com calma, só para dar uma introduçãozinha. Quando a gente tem essa demonstração prática para os nossos olhos, né, ou seja, para a gente ver essas transformações, então gás hidrogênio mais gás oxigênio, ou seja, H2 mais O2 formou H2O. Se está escrito isso na frente de vocês, você sabe, no começo tinha hidrogênio e oxigênio, depois tinha água. Então você sabe que formou uma nova substância dessas ligações químicas, você sabe que aconteceu uma transformação química, certo? Mas existem algumas evidências que a gente pode observar no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, que podem demonstrar para a gente que aconteceu uma transformação química, que muito provavelmente aconteceu uma transformação química, sem necessariamente a gente saber o que aquilo aconteceu, mas a gente pode suspeitar que ali ocorreu uma transformação química. Então, no nosso dia a dia a gente pode ver algumas evidências de que aconteceu a transformação química, né? Então, algumas dessas evidências que a gente pode perceber de que aconteceu uma transformação química por exemplo, então, o que são evidências de que aconteceu a transformação química? São alterações no estado de alguma substância que a gente tem, ou de algum elemento, né, de alguma coisa que a gente tem,
e que aconteceu alguma dessas modificações, são evidências fortíssimas de que aconteceu uma transformação química ou uma reação química. Por exemplo, você tem alguma coisa na sua casa e ela, por exemplo, ela altera a cor. Então, por exemplo, no caso da ferrugem, lá, então a gente vai dar ali o caso do ferro. Então, no caso da corrida da bicicleta da gente, ela tem a corzinha lá, né? Algumas mais prateadas, outras mais escuras, e aí ela altera a sua cor. Então, o processo de ferrugem, que é alterar a cor, né? A formação desse óxido de ferro, ele altera a cor desse metal. Então, quando a gente tem uma substância que ela muda de cor, muito provavelmente ali é um indício de que ali aconteceu, naquele exemplo, aconteceu uma reação química ou uma transformação química. Então, se a gente teve essa mudança de cor desses materiais da gente, muito provavelmente está acontecendo uma reação química. Né? Por exemplo, outro exemplo que a gente pode ter, que coloquei até aqui embaixo, aqui no cantinho ali, é o processo de amadurecimento e depois, consequentemente, de apodrecimento de frutas, legumes e por aí vai. Né? Então, você tem lá aquela frutazinha, ela começa a alterar a cor, então a banana, né? Quando você comprar a banana verde, né? Depois ela vai ficando mais clara, vai ficando amarela, depois ela vai ficando mais escura. Essas mudanças de cor são evidências que ali está acontecendo um processo de transformação química. Então, o processo de amadurecimento das frutas, dos legumes, e consequentemente do seu apodrecimento, são evidências. Essa mudança de cor é uma evidência que está ali acontecendo a transformação química. Então, durante o processo de amadurecimento das frutas e também do seu apodrecimento, ali está com certeza acontecendo transformação química. Né? Então, essas mudanças de cor aparentam isso. O pão também, quando começa a dar bolor e começa a estragar, quer dizer, começou a dar bolor, já estragou, certo? Não vai cortar e comer o resto, não. Porque às vezes tem os funguinhos que já estão espalhados, você não está vendo e você pode ter uma intoxicação alimentar. Então, quando o pão também começa a apodrecer, ele começa a alterar a cor dele, começa a ficar verde, preto, né? Ali, com certeza, ali está acontecendo uma transformação química. Então, a alteração de cor de materiais que a gente tem são evidências de que ali está acontecendo transformação química. Então, se está acontecendo uma alteração de cor, é uma evidência forte de que ali está acontecendo uma transformação química. Sempre que a gente tem um processo de formação de chama, ou seja, alguma coisa queima, um processo de combustão, ali muito provavelmente é uma transformação química também. Então, sempre que a gente envolve a produção de chama, é um indício fortíssimo que ali está acontecendo um processo de transformação química. Se começa a existir uma variação de temperatura, ou seja, se começa a mudar a temperatura, então as substâncias estão reagindo, então levando a um aumento ou diminuição de temperatura, muito provavelmente ali está acontecendo uma transformação química, ou seja, aquelas substâncias estão se transformando quimicamente, certo? Outra evidência que a gente tem, a liberação de um gás, ou seja, às vezes você tem algum processo, por exemplo, processo de combustão que libera fumaça, né? Então a liberação daquele gás é uma evidência de uma transformação química. Aqui no caso eu botei aqui quando a gente coloca aquelas pastilhas ou daqueles negócios de vitamina C, ou de aquele sorrisal da vida, né? Então você coloca ele na água e começa a soltar aquelas bolhas, né? Que ela começa a liberar gás. Então quando você tem uma reação que você pega matérias diferentes, mistura eles e eles liberam gás, né? Muito provavelmente ali está acontecendo um processo de transformação química. Então a gente já são uma série de evidências que a gente consegue saber. Ou seja, eu não sei que reação química está acontecendo no apodrecimento aí da laranja, mas eu sei que muito provavelmente que essas evidências aí me indicam que aí está acontecendo a transformação química. No processo de formação de sólidos também. Na formação de sólidos, geralmente sólidos insolúveis, né? Não é quando uma substância passa para o estado sólido que ali aconteceu a transformação química, certo? Não. É quando a gente tem a formação de um novo sólido a partir da combinação de substâncias diferentes. Liberação de cheiro, odor, ou seja, alteração de odor, é muito provavelmente sinal de que ele está acontecendo a transformação química. Seja quando um alimento está apodrecendo, você abre a geladeira e vem aquele tapa na cara daquele cheiro de que tem alguma coisa podre, ali é uma transformação química. Mas não só quando alguma coisa está apodrecendo, certo? Então, quando você está cozinhando o alimento, está lá cozinhando feijão, começa a subir aquele cheiro da comida, do cozimento do alimento, e às vezes começa a mudar o cheiro, começa a ficar diferente, né? Ali é a transformação química também. Se você bota o bolo no fogo, né?
a massa do bolo lá no forno. Não tem cheiro nenhum. De repente, você começa a sentir aquele cheiro do bolo assando. Essa mudança do cheiro, ou seja, do começo que não tinha esse cheiro mais nítido, e a produção desse novo odor é uma evidência que ali está acontecendo uma transformação química. Então, a alteração de odor, de cheiro, são evidências de transformações químicas. Então, a gente tem uma série de evidências diferentes que podem mostrar para a gente que ali aconteceu uma transformação química, certo? Seja mudança de cor, formação de chama, liberação de gás, formação de sólido solúvel, alteração de odor, alteração de variação de temperatura, liberação de gases, alteração de sabor. Tudo isso pode ser uma evidência de que uma transformação química possa ou está com certeza acontecendo, certo? Então, isso com certeza é uma evidência, né? Então, as transformações químicas são ações, né, que resultam na mudança e na formação de formação de novas substâncias, né? Além da mudança de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade, de temperatura podem ser evidências dessas transformações químicas, né? Então elas podem acontecer, por exemplo, explosão, liberação de gases. Tudo isso é evidência de que muito provavelmente ali aconteceu uma reação química. Então, quando uma bomba explode, produz chama, libera gás, e provavelmente ali aconteceu uma reação química, né? Então é possível confirmar a origem de novas substâncias que podem surgir a partir das transformações químicas, comparando as características dos reagentes dos produtos, né? Então o produto é o que a gente sempre chama da nova substância que se forma, né? E o reagente são substâncias que vão dar origem ao produto, ou seja, são as substâncias iniciais. Então lá na formação da água, hidrogênio e oxigênio são os reagentes, a água é o produto, né? Então a transformação química ocorre quando as substâncias iniciais elas se rompem, ou seja, os átomos que estão formando aquelas substâncias iniciais eles se desligam e os átomos presentes eles vão se rearranjar para formar uma nova substância. E aí esses processos de transformações químicas eles podem acontecer, né, por várias formas, né? Então eles podem acontecer por junção de substâncias, por exemplo, eles podem acontecer por ação da luz, essas transformações elas podem acontecer por ação do calor, por ação mecânica, ou seja, também por ação de corrente elétrica, né? Então, por exemplo, você pode ter transformações químicas por junção, por exemplo, quando você tem mistura de substâncias, você pega duas substâncias diferentes e junta elas, e elas formam uma nova substância, né? Um novo produto. A gente pode ter reações químicas também que ocorrem por ação da luz, né? Então, por exemplo, o processo de fotólise, né? Processo de fotossíntese, né? Ou seja, por ação da luz a planta consegue fazer uma série de reações químicas e produzir a glicose que ela utiliza para se alimentar, né? A gente tem reações químicas, por exemplo, que podem ser iniciadas por ação do calor, né? No caso, por exemplo, quando a gente cozinha os alimentos, né? Prepara um bolo no forno ou cozinha algum alimento, e dependendo da mistura desses alimentos, a gente pode formar uma série de novas substâncias. Por ação mecânica, por exemplo, quando você pegar, por exemplo, o fósforo, por atrito do fósforo, quando você risca o palito de fósforo no fósforozinho da caixa e você produz a chama e inicia uma reação química. Ali, você usa uma ação mecânica, ou seja, o atrito, o choque entre o palito de fósforo e a caixinha do fósforo pode levar a isso. Por adição de corrente elétrica também a gente pode levar à formação de novas substâncias. Então tem uma série de mecanismos que pode levar à formação das transformações químicas. Agora tem uma coisa bastante importante que a gente precisa saber, é que nem toda alteração que um material sofre necessariamente é uma transformação química, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Que nem toda transformação de material é necessariamente uma reação química, certo? Existem materiais que sofrem transformações, mas não sofrem transformações químicas. Eles sofrem transformações que a gente chama de transformações físicas. O que é uma transformação física? É quando a gente tem um material, ou seja, fenômenos físicos, eles não transformam a natureza da matéria. Ou seja, eles não alteram, eles não formam novas substâncias. Eles podem ser uma transformação em que o material ele se modifique, certo? Ou seja, você olha para ele se modificou, mas esse processo ele não leva à formação de novas substâncias. Ou seja, por exemplo,
aqui na imagenzinha, eu peguei aqui um tronco de madeira. Se você corta esse tronco de madeira em partes menores, se você tem um tronco de madeira grande, a árvore, mas você trabalha ele, corta ele todinho, por exemplo, e faz uma mesa, aquela mesa ela continua sendo formada por madeira, ou seja, ela é formada por madeira. Ela não é formada por nada mais além do que a madeira, ou seja, não virou uma nova substância. Ela só foi modificada, ela só foi transformada. Ou seja, nesse caso, essa modificação aí, que não altera a natureza do material, a gente diz que é uma transformação do tipo física. Então, por exemplo, o gelo derretendo. Quando o gelo derrete, pega o cubo de gelo e ele derrete, ele só passa do estado sólido para o líquido, ou seja, ele só fez uma mudança do seu estado físico, certo? Mas ele continua sendo água. Se você bota água para ferver, ela evapora e vira vapor de água, o vapor de água continua sendo água. Ela alterou o seu estado físico, ou seja, passou do sólido para o líquido para o gasoso, mas ela não deixa de ser água. E nem forma outra coisa além de água. Ela só é água mudando de estado físico. Então você pega ela, corta uma árvore e transforma ela numa mesa, aquela árvore formada por madeira, a mesa também vai ser formada por madeira. Quando você trabalhou a madeira para formar a mesa, não virou uma nova substância. Né? Então isso são transformações físicas. Ou seja, você tem uma mudança do estado, uma mudança na forma daquela substância, daquele material, mas você não tem a formação de novas substâncias, você não tem uma modificação. Os fenômenos químicos, eles alteram a composição da matéria. Isso que é uma diferença fundamental. Né? Ou seja, eles transformam determinadas substâncias em outras. Então, transformações químicas, ou seja, existe a formação de novas substâncias, ou seja, forma substâncias diferentes das existentes iniciais. Então, quando você pega a madeira e toca fogo na madeira, esse processo da combustão, da queima da madeira, ele vai começar a produzir uma série de substâncias. Por exemplo, na fumaça, ele vai formar gás carbônico, monóxido de carbono, e vai produzindo isso, que não existia no começo. Só existia a partir do processo da queima. Então, a transformação química, ele pega aquele material e altera a natureza dele e produz novas substâncias. Então, nem toda transformação de uma substância é necessariamente uma substância é necessariamente uma transformação química, é necessariamente uma reação química, certo? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Tem muita questão que traz isso, né? Tipo, o ferro fundido passou do estado sólido para o estado líquido. E aí esse ferro no estado líquido, aí aconteceu uma transformação química. Não necessariamente, né? E se ele se só era ferro no estado sólido e feriu o ferro no estado líquido, aí é uma transformação química. Ou aí é uma transformação física, certo? Então nem toda transformação da matéria é necessariamente uma reação química. É isso que eu quero que vocês saibam aqui ao final dessa aula. Ou seja, nem toda transformação que a matéria sofre é uma transformação, é uma reação química, é uma transformação química. Né? Só é uma transformação química se existir alteração na natureza daquele material envolvido. Se você tiver a formação de novas substâncias. Se esse processo não acontecer, aí não é reação química. Então o gelo derretendo, ele altera a sua forma, mas a sua natureza permanece sendo a mesma. É só a água mudando de estado físico. Ou seja, a substância não se altera, não se formam novas substâncias. Então nesse caso temos um exemplo de transformação física, certo? Então aqui só uma introduçãozinha às reações químicas, para a gente entender um pouco o que são transformações químicas, o que são reações químicas, quais são as evidências que as reações químicas acontecem e diferenciar elas das transformações físicas, certo? Na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais sobre as transformações químicas. Então fiquem bem, se cuidem, qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo. Então tchau, até a próxima aula.